Depois de ter admitido ter assassinado 17 jovens, cometido necrofilia e canibalismo... Você assistiu a série, velho, do Jeffrey Dahmer? Jeffrey é o mordomo lá do Will Smith? Se ele for um serial killer, canibal, talvez seja ele. Então não. O único Jeffrey que eu conheço é esse. Que isso, mas tá famoso na Netflix, Gabriel? Eu não tenho Netflix. Não tem mesmo, é verdade. Dado parte dos corpos, Jeffrey Dahmer foi finalmente preso em 1991 e condenado a 16 prisões perpétuas. Seus crimes trouxeram uma certa notoriedade para ele, o que preocupava os oficiais de prisão, pois sabiam que caso Dahmer ficasse preso com os demais, alguém poderia atacá-lo. Por isso, assim que chegou no Instituto Correcional de Columbia, em Wisconsin, Jeffrey foi colocado em uma cela solitária para evitar qualquer problema. No seu primeiro ano preso, Dahmer não parecia alguém que causaria problemas, muito pelo contrário. Jeffrey parecia querer que tudo acabasse logo. Ele na verdade queria ser condenado à pena de morte. Pro seu azar, na época, o Wisconsin era um dos 12 estados que não tinha pena de morte, então apesar da gravidade dos seus crimes, eu não entendo, velho. O cara quer a pena de morte. Ele fica esperando por aquilo. Se o cara quer mesmo se matar, o cara não vai depender da pena de morte de uma prisão, né? O cara, ele vai meio que... ele vai se virar pra acabar com a vida dele. É que tem um procedimento, né? Ele quer viver o procedimento. Ele quer passar os dias até essa grade. Não é isso, não. É que ele tem um procedimento com a família, tem uma parada assim, né? Família? Tipo, acho que ele não tem família não, Gabriel. É que eu tô falando sério. As penas de morte, não é tipo, o cara foi condenado... não, tem um processo... Não, eu sei disso, mas... O Jeffrey aí, ele queria a pena de morte. Ele queria se matar, foda-se. Ele fez um monte de merda, foi preso, viu que não ia sair mais da prisão e ia se matar. Então ele preferia a morte. Mas ao invés de depender do procedimento ali, vamos dizer assim, da pena de morte, por que ele mesmo não tirou a vida, tá ligado? Porque tá uma solitária, né? Solitária não tem nada. Enquanto estava na solitária, o Jeffrey pediu para que colocassem ele com os demais presos, pois ele sentia que precisava interagir. E assim, após um ano na solitária, agora o Jeffrey foi levado para uma unidade com convívio com os outros presos, onde a maioria tinha problemas mentais e emocionais. Nesse período, Dahmer começou a comer junto aos outros e fazer aulas e trabalhar com os demais, o que parecia dar certo, pelo menos... Isso daí é bom, o cara trabalha. É bom, tem que trabalhar mesmo, chibata neles. Trabalha? Trabalhei na prisão. mentais e emocionais. Nesse período, Dahmer começou a comer junto aos outros e fazer aulas e trabalhar com os demais, o que parecia dar certo no início, mas com o passar do tempo, o seu comportamento foi mudando. Dahmer passou a fazer piadas e comentários mórbidos sobre os crimes que cometeu. Por exemplo, ele dizia para os companheiros de cela e guardas que gostava de morder e chegou a pendurar um cartaz em sua cela que dizia "Canibais Anônimos", em alusão aos grupos de apoio para alcoólatras e narcóticos. Além de fazer piadas desse tipo para irritar os outros presos, Dahmer também começou a moldar as comidas na forma de membros decepados durante as refeições, chegando a colocar ketchup para simular sangue, o que enojava os outros presos. Foram essas atitudes que chamaram a atenção de Christopher Scarver, que também estava preso no Columbia. Christopher nasceu no dia 6 de julho de 1969 em Milwaukee e era o segundo de 5 filhos. Uma das pautas que marcou Christopher desde o início da sua vida foi o preconceito. Primeira vez que eu vejo esse nome de verdade. Desde muito cedo, ele entendeu que, infelizmente, muito do que acontecia com ele seria rodeado de racismo, e isso era uma coisa que o enfurecia profundamente. Uma das frases que Christopher costumava dizer quando se tratava de racismo era: "Nada que os brancos façam contra os negros é justo". Isso gerou uma certa desesperança nele, que se apresentava na forma de rebeldia. Por isso, Christopher largou o colégio no 11º grau, o que seria o segundo ano do ensino médio aqui no Brasil, e nunca fez faculdade. A escapatória que Christopher encontrou para o seu sofrimento interno foi o álcool. Nos momentos em que bebia, ele não precisava pensar em sua realidade e por isso começou a beber cada vez mais. Quando soube que seu filho tinha largado a escola e, além disso, estava bebendo excessivamente, a mãe de Christopher e ele tiveram uma discussão acalorada que culminou na sua expulsão de casa.
casa. Pra agravar ainda mais a situação, foi exatamente nessa época que a então namorada de Christopher engravidou dele. Pouquíssimo se sabe sobre essa namorada. Ela deu à luz alguns meses depois e batizou o filho de Christopher como o pai. Sem ter onde ficar e nem dinheiro para poder pagar um lugar, Christopher precisava de um trabalho e então ele foi contratado como trainee de carpintaria em uma empresa de conservação de Wisconsin. Essa cooperativa dava a jovens desempregados a chance de ter uma experiência no currículo, ganhar um dinheiro que daria para ele se manter, além da possibilidade de ser efetivado na empresa. E Christopher parecia que estava indo muito bem no trabalho, tanto que o supervisor dele, o Edward Petz, disse que assim que o programa de trainee fosse finalizado, ele seria efetivado, ou seja, teria um contrato estável e ganharia mais dinheiro, que era ótimo. Porém, Edward foi demitido antes que pudesse contratar o Christopher, e então a efetivação acabou nunca acontecendo. Aí quando o programa de trainee dele chegou ao fim, ele ficou sem trabalho. Como resultado disso, o alcoolismo dele piorou muito, e a partir daí foi só ladeira abaixo relacionado ao álcool. Foi nesse momento que começou os relatos que ele ouvia vozes quando estava bêbado, e essas vozes o chamavam de O Escolhido. Anos depois, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e complexo messiânico, onde o indivíduo acredita piamente que Deus o enviou para a Terra para que ele se tornasse o grande salvador. O tempo se passou e não só os... Sempre assim, né, velho? Sempre, tipo, a pessoa é a salvadora e o resto do mundo é os NPCs. Então lá só vivendo, tá ligado? É sempre assim. Parabéns, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Para escolhido. Maravilhoso. Os distúrbios de Christopher se agravaram, como a raiva que ele sentia do seu antigo emprego também. Assim, no dia 1º de junho de 1990, Christopher foi até o escritório da cooperativa com o objetivo de roubá-lo. Tipo assim, ao invés do cara perdeu o trampo, né? Falou assim, pô, vou me animar, vou tentar achar outra coisa aqui, né? O cara ficou... Perder o trampo e ficar animado é meio complicado também. Não, mas tipo assim, eu falo assim, cara, você perdeu o trampo, você vai fazer o quê? Você vai ficar bebendo ou você vai procurar outro trampo? Primeiro você bebe. Depois você procura. Então, o problema é que ele começou a beber e não parou mais. Você bebe pra esquecer o problema. Não pra você ficar esquecendo o tempo inteiro, ficar Mas se não tem trampo, esquecido. você não tem dinheiro. Como é que você vai beber? É aí onde entra agora, aquele roubar. Aí os corotes, tá ligado? Que é mais barato. Diziam que eles tinham uma dívida com Christopher, pois acreditava ter sido injustiçado com a demissão. No escritório estava John Fenn, o gerente, e Steve Lohman, um dos contratados. Christopher mandou Steve deitar no chão enquanto apontava uma arma pra ele e mandou que John lhe desse dinheiro. Porém, ele tinha apenas $15 na carteira, ele entregou isso pro Chris, que logo em seguida atirou na cabeça de Steve repetidas vezes. Em seguida, ele ficou furioso, dizendo que queria mais dinheiro e atirou mais vezes no corpo de Steve, e aí então o John escreveu um cheque de $3.000 e entregou. Porém, da mesma forma, o Chris foi lá e atirou nele, só que dessa vez ele errou. Nessa oportunidade, o John conseguiu fugir e comunicar à polícia o que tinha acontecido. Imediatamente as buscas começaram e encontraram Christopher sentado na entrada do prédio da namorada dele. No julgamento, o principal argumento da defesa foi que Christopher não estava em plenas faculdades mentais e deveria ser mandado para um centro de tratamento psiquiátrico. Mas essa argumentação não foi válida. Usa a defesa pra, ao invés de colocar o cara na prisão, colocar o cara em clínica, né, mano? Psiquiátrica. Então... Nossa. É mais a defesa nesse ponto, né? Nossa, é nessas horas que eu... Não é só nos Estados Unidos, no mundo todo, no Brasil também. Mas é nessas horas... É que no Brasil existe uma coisa muito pior, chamada direitos humanos. Mas essa é a minha opinião. Os direitos humanos podem safar o cara da prisão. Pode safar, né, velho? Então é meio foda. Você pode, hein? Foda, né, cara? Direitos humanos que proíbe o policial de fazer relaxa, não é só sua opinião, não. Eu acho que, assim, de grande maioria das pessoas, tá? Porque... É que assim, tem que existir. O problema é como é usada essa porra, tá ligado? Não, ela tem que existir. Ele é importante pra Exato. A única coisa ruim é que, tipo, é um negócio feito, sei lá por quem, eu não tenho esse conhecimento, que impede as pessoas... no caso que são agentes da justiça, no caso dos policiais, de fazer o trabalho deles. Tá ligado? Também, mas aí... não só aí, também. Mas é muito maior. Pega o caso aí desse mano aí, se fosse aqui no Brasil. Pô, o cara foi pego em flagrante. É capaz dos direitos humanos safar, sei lá, de uma prisão, colocar numa clínica de reabilitação. E se não fizer durante um aninho. Prisão dentro de casa, né? Prisão domiciliar, né? Então, mas é que assim, se esse cara pega um regime semiaberto, provavelmente ele já vai pro regime aberto direto. Que é o quê? Que é a prisão em casa com tornozeleira, né? Cara, não faz sentido. Porque no Brasil não tem... Mano, tava dando uma matéria. Não tem estrutura pra comportar muito regime fechado e semiaberto, tá ligado? Aí os caras já vai pra regime aberto direto. Fechado tá até cheio, né? Porque é muito custoso pro Estado, né, mano? Tem que colocar essa galera pra capim uns matos aí, velho.
É sério. Não, eu tô rindo, mas é verdade. Nos Estados Unidos os caras trabalham quebrando pedra. Ajuda a diminuir um pouco da pena do cara, porque o cara trabalhou. E o cara custeia a estadia dele. Aqui no Brasil, não. A cidadão que trabalha custeia pro cara tá lá. Exato. Pelo menos ele paga o que ele tem, né? O cara pode comer o que for, né? Coisa, mas ele pagando e trabalhando lá. Eu prefiro aumentar a quantidade de agente penitenciário, colocar os caras pra trabalhar, capim no mato, e é isso aí, velho. E Christopher foi condenado a mão de obra, mão de obra livre lá, no Instituto Correcional de Colômbia em 1992. Na prisão, o máximo que fizeram pelo tratamento psiquiátrico dele foi prescrever antipsicóticos, o que não adiantou muita coisa. Pra se ter noção, Christopher tentou tirar a própria vida 2 vezes dentro da cadeia, e em uma delas ele ateou fogo em si mesmo. A saúde mental de Christopher decaiu consideravelmente depois que ele foi preso, porque ele não recebeu o tratamento adequado, e segundo que ele estava ao redor de um monte de presos que tinham feito coisas similares ou até piores do que ele, como no caso do Jeffrey. O comportamento provocativo de Dahmer irritava quase todos por ali, inclusive os guardas, e isso piorou muito quando os presos descobriram o motivo pelo qual ele tinha sido preso. Outra coisa que também não desceu bem pra ninguém foi que Dahmer teria se arrependido dos seus crimes e ele teria se aproximado de Deus, começado a orar, a ler a Bíblia, ao ponto de se batizar, assim ficaria ileso dos seus pecados. O ódio então que circulava ao redor dele na prisão vinha justamente por causa disso, que ele tinha se batizado pra ficar limpo, porém ele seguia fazendo chacota dos crimes que cometeu e irritando todo mundo. Tanto que o primeiro ataque que ele sofreu dentro da prisão foi dentro da capela. Um homem chamado Oswaldo Dougherty tentou cortar a garganta de Dahmer usando uma faca caseira que ele fez juntando uma lâmina de barbear com uma escova de dentes. A lâmina não estava muito afiada, então os ferimentos foram superficiais e Jeffrey passou alguns dias se recuperando. Oswaldo teve 5 anos de pena adicionados em sua sentença e bradava que não se arrependia de nada do que tinha feito. Amador. A cada dia que passava, Christopher ficava mais... Não é amador, não tava com a ferramenta certa. Porque tentou, não conseguiu e ainda ganhou mais pena. Caralho, velho. Coitado, velho. Lázaro... não sei o que ele fez pra estar lá, né, velho, mas... Enfim. Enfurecido com o comportamento de Dahmer. Ele não aceitava como, após torturar, matar, esquartejar e literalmente comer jovens negros, Dahmer poderia simplesmente ter se convertido e ficado livre de seus pecados. Essa raiva crescia calada dentro de Christopher, que observava Dahmer de longe com receio de se tornar um dos alvos de suas piadas e fantasiava com um dia em que poderia fazer algo contra o canibal de Milwaukee. Até que, em 28 de novembro de 1994, Christopher teve sua primeira interação direta com Dahmer. Christopher foi chamado para limpar a academia do presídio e junto a ele estavam Jeffrey Dahmer, com 34 anos, e Jesse Anderson, com 37. Jesse também estava cumprindo pena perpétua por ter assassinado sua esposa, a Barbara Anderson, em abril de 92. Eles haviam se casado em março de 85 e tiveram 3 filhos juntos. No dia do assassinato, Jesse e Barbara tinham jantado juntos em um restaurante e ainda no estacionamento ele a esfaqueou 5 vezes no rosto e na cabeça e se esfaqueou 4 vezes. Bárbara entrou em coma e morreu 2 dias depois. Jesse tentou afirmar que 2 homens negros tinham atacado a ele e a sua esposa, mas quando os detalhes do crime vieram à tona, ficou claro que Jesse era o verdadeiro culpado. Então ele foi preso e encaminhado para o instituto. Os 3 começaram a limpar a academia por volta das 8 da manhã, porém por algum motivo, em um determinado momento, o guarda que estava fiscalizando saiu da sala, deixando os 3 sozinhos. Christopher falou que poucos momentos depois que começou ali o trabalho, alguém tinha cutucado suas costas e quando ele se virou, viu Dahmer e Jesse dando risada. Ele então encarou tentando identificar quem que tinha cutucado ele, mas não conseguiu descobrir. Em seguida, os 3 começaram a se espalhar para poder limpar o local. Foi aí que Dahmer entrou no banheiro da academia e Christopher o seguiu. O que Jeffrey não imaginava é que Christopher tinha conseguido esconder uma barra de metal de 51 centímetros de um dos equipamentos na roupa e entrou com ela no banheiro. Dentro do banheiro, Christopher tirou um recorte de jornal que trazia os detalhes do crime de Dahmer e confrontou, perguntando se ele tinha realmente feito aquilo. Jeffrey ficou assustado e imediatamente olhou para a porta, porém Christopher se pôs no caminho, bloqueando sua passagem. Em um piscar de olhos, Christopher bateu na cabeça de Dahmer com a barra de metal, derrubando-o imediatamente. As pancadas foram tão fortes que chegou a esmagar um lado do crânio de Jeffrey. Christopher disse que ficou surpreso, pois Dahmer não tentou nem lutar contra ele, nem gritar para chamar atenção. Parecia que Dahmer sabia que em algum momento isso ia acontecer e estava conformado com isso. Em seguida,
seguida, Christopher foi até Jesse e sem mais delongas fez o mesmo com ele, espancando. Quando Jesse parou de se mexer, Christopher saiu da academia e foi até sua cela e lá ele disse a um dos guardas: Deus me disse pra fazer isso, Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos. Os dois foram até a academia e lá encontraram os dois caídos em poças de sangue, ainda com vida. Eles foram levados para o hospital, mas os ferimentos eram graves demais para qualquer tentativa de salvá-los. Jeffrey Dahmer foi declarado morto 1 hora depois e Jesse Anderson morreu 2 dias depois, após desligarem as máquinas que o mantinham vivo. Christopher nunca deixou exatamente claro por que matou ele, mas acredita-se que foi porque Dahmer matou majoritariamente homens negros e se aproveitou da vulnerabilidade deles. E o Jesse foi porque ele tentou colocar a culpa em 2 homens negros imaginários pelo crime que ele tinha cometido. Muitos acreditam que essa situação foi armada, pois sabiam da situação psicológica do Christopher, de toda a raiva que ele sentia com questões raciais, e aí, coincidentemente, eram 2 pessoas que iam total com desencontro com os princípios de Christopher. Então, junto com o fato do Chris ser esquizofrênico e acreditar ser um enviado de Deus para resolver os problemas na Terra, o evento aconteceu. Por isso existe a teoria, tudo se encaixa muito bem para que Christopher fosse lá e matasse os 2. Christopher Scarver foi levado a julgamento e inicialmente alegou insanidade, porém mudou de ideia, pois caso não contestasse a pena, poderia ser transferido para uma penitenciária federal. Ele foi condenado e sentenciado a mais 2 prisões perpétuas, além da que já estava servindo. Em 2004, Christopher entrou com uma ação contra os oficiais do programa de segurança de Wisconsin, argumentando que teria sido submetido a punições extremamente cruéis. Segundo Christopher, ele teria passado 16 anos na solitária após receber a sentença do assassinato de Dahmer, o que definitivamente teria deteriorado ainda mais o seu estado mental. O juiz alegou que as ações tomadas não foram ilegais e negou o processo, e o Chris ainda tentou recorrer em 2006, mas não deu certo. Algum tempo depois, a juíza Barbara Crabb ordenou que 36 presos com problemas mentais, incluindo Christopher, fossem transferidos para outro presídio, o Centro Correcional Centenário, no Colorado, onde permanecem até hoje. Em 2015, Christopher deu uma entrevista para o New York Post, que gerou uma matéria chamada Por que Matei Jeffrey Dahmer?, onde ele conta sobre como começou a odiar Dahmer e os fatos que levaram até o assassinato, que foi o que eu contei aqui nesse vídeo. Atualmente, Christopher está vivo e ele passa seu dia pintando quadros e escrevendo poesias, e já deixou claro que existe a possibilidade, dele escrever um livro sobre o assassinato de Jeffrey Dahmer. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando Como assim, velho? No final, vou escrever um livro. Ok. Tem que rir pra não chorar, né, velho? O cara é condenado a 3 prisão perpétua. O cara mata 2 caras na cadeia, faz a merda que for. E faz sucesso. Fala que se batizou, que agora é um cara que livre de pecado. E agora não, quem tinha se batizado é o Jeffrey. Ele tinha se batizado, verdade. Aí tipo assim, o Chris, ele ficou puto porque... Pô, como assim? O cara ele matou os negros, né? Abusava, comeu os negros, tudo assim, né? Pessoas negras. E agora, só por ele ter se batizado, quer dizer que ele livrou desses pecados. Tá certo, eu confundi os nomes. Então, aí agora o cara vai lá, vou escrever um livro, pá. O foda, mano, é que a rapaziada dá muita atenção com umas porra dessa, tá ligado, velho? Porra, mano, que assim, cara, eu não sei nada sobre o Jeffrey Dahmer aí, esse serial killer, mas eu sei que essa série na Netflix, mano, foi um estouro, foi um sucesso. Né? Toda vez quando tem alguma coisa merda. Sei, assim, cara, o pessoal meio que acho que leva muito ao extremo esse negócio. Tipo assim, pô, a série é boa, tá ligado? A série os caras fazem uma produção que faz a série ser boa, tá ligado? Chama atenção, curiosidade, tudo. Só que, sei lá, mano, deve ter uns loucos aí que meio que... Não sei. Não diria que simpatiza com o bagulho. Mas eu não sei, cara. Cara, é que assim... Acho que justificando você tá falando, né? Quem vai fazer a série, ela vai fazer um entretenimento. Porque série é um entretenimento. Gatilhos de curiosidade. Isso, exatamente. Enfim. Relatar o caso, enfim. E ok eles fazerem isso, é uma indústria. Ok, se eu fosse o dono da indústria, eu faria a mesma coisa. Exato, os caras não estão pensando em dinheiro. Se você investe 10 milhões, você tem que ganhar 20. É mais ou menos assim que os caras pensam. Se tá certo ou não, eu já não sei. Só que o problema é as pessoas que assistem e aí acham que isso é tipo, nossa, que série da hora. É capaz de ter uns que vai defender, tá ligado? Exato. Vai ter uns retardados que vai defender. Não vê a série como, tipo, olha, isso daqui tá relatando uma parada, tipo assim, tá dando uma maquiada, relatando uma parada foda. Não, a galera olha assim, nossa, caralho, esse cara aqui era diferentão.
Pô, Cara, você pode ter certo negócio, mano. Se o Jeffrey... como é que é? Jeffrey Dahmer tivesse vivo e tivesse saído dessa série, ia ter um monte de gente na prisão lá, seja homem ou seja mulher lá, apaixonado pelo cara, tá ligado? Ué, aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, com os loucos da vida aí, os caras que fez sucesso pra cacete, os serial killers aí, mano, não chega um monte de carta de amor pro cara na prisão, tá ligado? Tem um ETA que tá solto. Então, assim, não ia ser diferente com ele. Infelizmente, o pessoal, não sei, cara. O pessoal é mais retardado que o próprio prisioneiro, tá ligado? Mas enfim, Retardado igual, isso sim. Mas enfim, comentem o que vocês acham sobre o tema, né? Sobre o assunto. E deixa o like no vídeo pra ajudar a gente também. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.